Boa noite a todos. Boa noite. É muito bom estar aqui novamente, contar com essa casa cheia, repleta de irmãos, não só encarnados, mas na nossa dupla assembleia, né? Também dos nossos irmãos desencarnados. O tema que nós trazemos essa noite para compartilhar com os irmãos é o poder do pensamento. Obviamente, é um tema muito complexo, nós vamos dar apenas algumas informações. Começando pelo livro A Psicologia do Espírito, de Adrawer Novaes. Ele nos diz: a mente, aparelho psíquico, se situa no perispírito e é responsável pela gama de fenômenos que atravessa o cérebro a caminho do espírito. Ela não é uma criação arbitrária da evolução, mas um mecanismo de captação e atuação de que se serve o espírito e deliberadamente constituída para servir a seus propósitos. Então, nesse trecho, o autor, além de mencionar que a mente se situa em nosso corpo astral, ele nos diz que ela responde por todos os fenômenos do ser em sua integralidade, né? E que o espírito se utiliza dela para diversos propósitos. Edgar Armon, Coronel Armon, também nos diz em seu livro Métodos Espíritas de Cura, Psiquismo e Cromoterapia, que a mente é o potencial de inteligência, vida e consciência do próprio espírito, encarnado ou desencarnado. Portanto, meus irmãos, nós somos emissores, estejamos em qualquer plano. Nós emitimos vibrações, nós emitimos ondas de pensamento. Para a ciência, a mente é elaborada pelo cérebro e dele faz parte. Portanto, todo conceito de saúde se restringe ao corpo físico. Então, a relação daquilo que se pensa entende-se cientificamente que é uma questão de química do cérebro. Esta é a relação que se faz no que diz respeito ao processo do pensamento. No entanto, quando nós vamos estudando as questões do espírito, nós sabemos que o pensamento ele é intrínseco, ele é inerente ao espírito. E quando estudamos esse assunto do pensamento no Livro dos Espíritos, nós temos a questão 89A, onde Kardec questiona aos espíritos. Pergunta a ele: o pensamento não é a própria alma que se transporta? Os espíritos respondem: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa, o pensamento é um atributo. Atributo nessa questão não é de se atribuir, porque antes de sermos espíritos, nós iniciamos nossa caminhada como princípio inteligente ou princípio espiritual. Essa inteligência não é que nós vamos atribuir, nós vamos desenvolvendo essa inteligência porque já somos, como eu falei, princípio inteligente. É a evolução dessa condição para nós chegarmos aonde nós nos encontramos. No livro A Alma da Matéria, Marlene Nobre nos diz: o pensamento é o produto da alma e não secreção do cérebro. Um dos atributos do espírito, o pensamento, nasce das profundezas da reflexão mental e é constituído de partículas derivadas da matéria elementar primitiva ou plasma divino, expressando-se também como ondas eletromagnéticas que atingem velocidades acima de 300 mil quilômetros por segundo. Então vejam, essas informações que a Marlene nos apresenta vêm corroborar com tudo aquilo que Kardec já nos trouxe a partir da codificação e com uma informação importante que é referente à velocidade com que ocorrem os nossos pensamentos.
Então eles ocorrem na velocidade superior, como nós estamos vendo, de acordo com o livro, à velocidade da luz. A mente, segundo Edgar Armond em seu livro, é a área perispiritual na qual o espírito lança suas ideias, pensamentos, ordens, decisões e impulsos do livre-arbítrio e da vontade, e por ela recebe tudo quanto lhe vem do corpo físico e do mundo exterior, pelos sentidos físicos. É a sede da consciência. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel compara a nossa mente a um gabinete de escritório, subdividido em seções, em departamentos. Então ele nos diz, temos o departamento do desejo, da inteligência, da imaginação, da memória e outros departamentos. No entanto, acima desses departamentos surge o departamento da vontade. A vontade, ela é a gerente, é quem governa todos os setores da nossa ação mental. Ele nos diz, a vontade tem impacto determinante. É através dela, da vontade, que acionamos o botão que decide pelo movimento ou pela inércia da máquina. No entanto, Emmanuel faz uma observação. Que uma coisa tem que ficar claro para nós. A vontade, ela não consegue impedir a reflexão mental. Quando há conexão entre aqueles que pensam de forma semelhante, há a sintonia, e a sintonia é uma lei inderrogável. No entanto, a vontade, ela pode se impor sobre todos esses departamentos, pelo jugo da disciplina, fazendo com que eles se mantenham coesos num caminho, na corrente do bem. Então essa é a importância da vontade em relação aos demais departamentos. Olha o que nos diz Einstein. Existe uma força mais poderosa que a eletricidade, o vapor e a energia atômica, a vontade. Então é uma frase bastante interessante desse que foi um físico muito importante na nossa história. E quando tratamos do ser em sua integralidade, André Luiz faz essa divisão, essa subdivisão. Então nós temos o espírito, o corpo mental, o corpo espiritual, duplo etérico e o corpo físico. Evidentemente que nós não somos fatiados, né? Aqui é apenas uma representação didática para que a gente possa entender melhor. Então nós temos o espírito, o corpo mental, que é o envoltório sutil da mente, o corpo espiritual ou perispírito ou psicossoma. Entre o corpo físico e o corpo espiritual nós temos o duplo etéreo ou biossoma, que é o que vitaliza a matéria, é onde está o princípio vital ou fluido vital. E quando nós emitimos um pensamento, ele atua desta maneira: espírito, corpo mental, corpo espiritual, duplo etéreo e corpo físico. Interfere em todos esses corpos. O contrário também é verdadeiro. Tudo que nós nos impomos em relação ao corpo físico tem o caminho inverso. E como que se dá esse processo de interferência que ocorre no corpo físico? Veja o que temos no livro Evolução em Dois Mundos. Diante do governo mental, a reunião das células compõe tecidos, os órgãos, partes constituintes do organismo que passa a funcionar como um todo indivisível em sua integridade, cingido pelo sistema nervoso e pelos hormônios. Tudo isso foi automatizado quando éramos princípio inteligente. Nós não precisamos mais ficar pensando para mantermos
organização fisiológica, molecular e atômica unida. Nós já não fazemos mais isso, né? Esse processo, ele é gigantesco. A gente não fica pensando, agora eu tenho que respirar, né? Então agora eu vou piscar. Todo esse processo já foi automatizado. E a mente? Aonde se localiza a mente? A mente se localiza no diencéfalo e é delimitada pelo corpo mental. Não é no cérebro, mas no diencéfalo como referência. Somos tudo isso aqui, só que não separados, né? Então, é uma relação de que envolve e é envolvido. O espírito tanto envolve o corpo, como é envolvido por ele. Então, aqui nós temos ali a chaminha, que é o espírito ou a alma quando estamos encarnados. Nós temos o corpo mental que o reveste, o perispírito já mais condensado. Entre o corpo físico e o perispírito nós temos o dupletério e finalmente a camada final, que é o corpo. Acredito que muitos já devem ter estudado ou lido que quando nós pensamos, nós estamos mexendo com o fluido cósmico ou fluido universal. E o fluido cósmico ou universal está para todo o universo e para todas as suas dimensões. É a matéria-prima básica de tudo que podemos entender como matéria. É o princípio elementar da matéria. É importante termos a consciência de que quando emitimos um pensamento, estamos nos utilizando desse fluido cósmico ou universal. Então, nos utilizamos desse fluido para emitir o nosso pensamento. Nós estamos imersos nele. Se nós fizermos uma comparação, é como o peixe no oceano, né? Ele, o fluido cósmico, é o meio por onde nós enviamos os nossos pensamentos. Kardec nos diz em A Gênese que, sendo o fluido cósmico o veículo do pensamento e podendo este modificar-lhe as propriedades, é evidente que eles devem achar-se impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que os colocam em vibração, modificando-os pela pureza ou impureza dos sentimentos. Ou seja, nós nos utilizamos desse fluido, modificamos esse material para utilizar ele a fim de emitir os nossos pensamentos. Significa dizer que o que nós pensamos é matéria mental. O pensamento é também matéria, detentor de características físicas. É por isso que os espíritos que têm capacidade para isso, olham para nós e veem o que eu, vocês, nós estamos pensando. Para vocês terem uma ideia, estudos mostram que nós temos, em média, entre 60 mil a 90 mil pensamentos por dia. Só que dessa quantidade imensa de pensamentos, uma grande quantidade desses são pensamentos efêmeros, passageiros, como verdadeiros flashes. No entanto, há aqueles que são os nossos desejos, que são os objetivos das nossas vidas. E isso plasma. Quando há espíritos interessados em nós como mentores, eles olham, fazem uma análise da nossa tela mental, daquilo que nós estamos projetando. Só que espíritos que residiam, tendo capacidade, também analisam essa tela mental que nós projetamos e vão atuar no desejo da criatura, nesse desejo que é o mais forte. Vejam então a importância de estarmos vigilantes em relação aos nossos pensamentos.
Partindo desse conhecimento, conseguimos entender por que Jesus disse há mais de 2000 anos: vigiai e orai. É para prestarmos atenção em nós mesmos. Não é para prestar atenção no outro, no vizinho. Não, é em nós mesmos. Essa vigilância que devemos ter é em relação às nossas atitudes? Também. Mas antes de prestarmos atenção às nossas atitudes, temos que estar vigilantes e prestando atenção aos nossos pensamentos. Por quê? Porque o pensamento, ele precede a atitudes, precede a ações. Essa é a importância de estarmos sempre vigilantes em relação a eles. E nesse sentido, temos uma grande aliada, que é a oração, que serve para nos fortalecer. Podemos imaginar a oração como a que irá nos proporcionar o efeito como de uma grande barreira a nos envolver, semelhante como está aqui no desenho. Uma barreira, uma proteção. Evitando o quê? Evitando que tenhamos aqueles pensamentos menos nobres, bem como que sejamos receptores desse tipo de pensamento. No livro A Gênese, Kardec nos diz: os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Então a oração serve justamente para isso, para que mudemos o nosso padrão vibratório, mudando o foco dos nossos pensamentos. Então, devemos o quê? Cuidar desses nossos pensamentos para que não venham a prejudicar os nossos fluidos espirituais. Não podemos esquecer que estamos emitindo o quê? Matéria mental. E essa matéria mental está imantada, a palavra é essa, imantada realmente, do nosso magnetismo pessoal. E como nós vivemos em um mundo de ondas, quando nós emitimos essa matéria mental, ela entra em contato com outras criaturas encarnadas ou desencarnadas, independentemente da distância física que nos separa. Entramos em contato com essas criaturas que não nos conhecem, mas que vibram, que pensam de forma semelhante. Portanto, a matéria mental que eu estou emitindo é que vai definir que criaturas eu irei atrair para junto de mim. Se meu pensamento é de ódio, rancor, inveja, eu estou emitindo esse material. Estarei entrando em sintonia, estarei estimulando aqueles que têm pensamentos semelhantes. Agora, se os meus pensamentos são de sucesso, amor, alegria, entre outros pensamentos positivos, é com essas criaturas que pensam desta forma que eu estarei entrando em sintonia. É por isso que devemos estar vigilantes e sintonizados na frequência do bem. Aqui nós fizemos uma representação para melhor ilustrar. Pegamos um rádio, bem antigo, da nossa época, né, Matiola? Bem antigo. Então tem a rádio dos bons pensamentos e a rádio dos maus pensamentos. As duas emissoras aqui têm a programação 24 horas por dia. Nunca interrompem a programação. E nós, diariamente, estamos transitando numa ou noutra rádio. Às vezes, nas duas até, ao longo de um dia. Por isso, devemos estar atentos para quando sintonizarmos na rádio dos maus pensamentos ou ameaçarmos a sintonizar nessa rádio, imediatamente busquemos recorrer à oração para mudar o quê? Essa sintonia. Até porque, como a gente pode ver, é que tem das duas a melhor programação.
E por que a Rádio dos Bons Pensamentos é a melhor opção? Porque é ela que nos apresenta os melhores efeitos físicos e espirituais. São esses efeitos proporcionados, dentre outros, que nos ajudarão a mantermos o foco no que há de mais nobre em nossas vidas. A Rádio dos Bons Pensamentos é a que nos faz ir ao encontro de Jesus, ao encontro de Deus. E quando pensamos bem, meus irmãos, nós somos cúmplices do universo. Sabem por quê? Porque pensar bem entra em contato com o que vigora no universo, de fato, que é o amor de Deus. O pensar bem é da nossa natureza. Não fomos programados para pensar ou ter pensamentos maus, porque nós fomos criados pelo amor de Deus. Por isso que pensar bem nos faz sentir melhor. Querem um exemplo? Casa Espírita. Aqui é a nossa casa da prece. Como vocês podem ver aqui a gente não consegue ver, né? Mas nós temos a dupla assembleia. Irmãos desencarnados que aqui também comparecem para compartilhar conosco deste momento. Entramos aqui e nos sentimos bem, não é verdade? Nós estamos fazendo parte desse processo, nós somos copartícipes. Qual é a nossa intenção quando aqui chegamos? Não é de nos sentirmos bem, harmonizados, tranquilos? Não é essa a intenção que cada um traz? Então nós chegamos aqui, cada um trazendo essa intenção, impregnamos esse ambiente e junto conosco há a participação invisível, mas fundamental dos nossos amigos espirituais. Que resultado temos, senão uma atmosfera boa, agradável, tranquila? Por isso que quando saímos daqui, nos saímos mais leves, melhores. Querem outro exemplo onde a gente encontra uma atmosfera dessas também agradável? Maternidade. Que sentimentos envolvem esse local, senão vida, renovação, saúde, esperança, felicidade, alegria, amor. E esses pensamentos, se nós conseguirmos ir mantendo ele, são fundamentais para a manutenção da nossa saúde. Não tenham dúvidas disso. Vejam o que nos dizia Hipócrates, pai da medicina, há mais de 300 anos antes de Cristo. Não existe doença, mas sim doente. Eu proponho tratar o homem, não a doença. E doente e doença não são a mesma coisa. Doente sou eu, espírito. Doença é um processo onde eu vou colocar para fora o desequilíbrio que eu vivo, ou até mesmo buscar fora para fazer jus àquilo que eu estou vivendo em matéria energética que eu me encontro. Isso não quer dizer que se nós estivermos numa situação de equilíbrio, não passemos por momentos de provação, até mesmo de enfermidade de cunho material. Com a debilidade da idade, a gente vai ficando mais frágil. Nós sabemos que é um ciclo, Nós nascemos frágeis e com a idade, com o avançar da idade, na velhice, nós vamos nos fragilizando, Isso faz parte desse processo reencarnatório atual em que nós nos encontramos. É um processo da máquina orgânica, que vai se desgastando naturalmente por mais que a gente se cuide. Emmanuel nos diz no livro Pensamento e Vida: toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante à martelada sobre a engrenagem de máquina sensível.
e toda aflição amimalhada é como ferrugem destruidora, prejudicando-lhe o funcionamento. E continua: o pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. Então, Emmanuel nos alerta nesses dois trechos os cuidados que nós devemos ter com as nossas ações, com os nossos pensamentos, pois eles podem ter efeitos danosos em nosso corpo. Tendo o pensamento matéria e possuindo ele características físicas, não é difícil nós imaginarmos os efeitos que essa matéria pode ter em nosso corpo físico. O que acontece quando nós emitimos um pensamento? Vejam, ao emitirmos um pensamento, vibra a matéria mental, vibra a matéria emocional, afeta o duplo etérico, vibram os centros de força, vibram os meridianos, afeta a matéria cinzenta do cérebro, age no sistema nervoso, aciona plexos e gânglios e age no corpo físico. Vejam que até para falar a gente gasta energia. Então, depois de todo esse caminho que percorre um pensamento, eu pergunto a vocês, temos que pensar bem ou não? Um pensamento, olha o caminho que ele percorre, olha o gasto de energia que se tem. Se podemos utilizar todo esse gasto de energia a nosso favor, por que vamos utilizar a nosso desfavor? Às vezes, gastamos energias com coisas que nunca irão ocorrer. Se pararmos para pensar, quantas vezes gastamos energia em preocupações que nunca ocorrem, a não ser em nossa mente. Sim ou não? Pois bem, estamos desperdiçando energia e isso vai desgastando onde tem o duplo etéreo, o fluido vital. E isso faz com que se morra antes. Tem uma obra do Chico chamada Cartas e Crônicas. E lá tem uma mensagem, a mensagem número 16. O título da mensagem é Belarmino Bicas. E o Belarmino Bicas conta para Humberto de Campos, no plano espiritual, que depois repassa essas informações através da mediunidade de Chico, que ele, Belarmino Bicas, desencarnou 22 anos antes da programação que ele fez por ser mal-humorado. E não era mau humor com coisa importante. Era mau humor com o vizinho, mau humor com a esposa, mau humor com o filho, mau humor com o neto. Vai desgastando onde nós temos o duplo etéreo, o fluido vital, vai despendendo energia com mau humor e se morre antes da hora. Alguém pode dizer para vocês, mas é pouca coisa. Eu briguei com a minha mulher e foi uma coisa de nada. Com meu filho foi pouquinho nesse dia, foi uma coisinha assim, pequenininha. Sabe aquela torneira que fica estragada na casa da gente lá, com o registro, e fica pingando? Vamos ver o final de um dia, quanto de água se desperdiçou. Com a nossa energia, com o nosso fluido vital, nos desgastando de forma desnecessária, é a mesma coisa. A gente vai despendendo essa energia por coisas banais, por coisas que não são importantes. Confesso a vocês que desde que eu li essa primeira vez a mensagem do Belarmino Bicas e contei para minha esposa, que aqui está presente, cada vez que eu ameaço ficar um pouco mal-humorado, ela, cuidado com o Belarmino Bicas. Então, o Belarmino Bicas desde então me persegue. Acho que até vou botar no carro assim, Belarmino Bicas, para me lembrar. Então, meus irmãos, a doutrina, ela é maravilhosa, pois nos possibilita a nós nos conhecermos melhor, nos possibilita que a gente faça uma reforma íntima, faz com que nós melhoremos,
faz com que possamos viver melhor, não só para nós mesmos, mas no convívio com a nossa família, com os outros, no nosso ambiente de trabalho. E com melhor qualidade de vida e por mais tempo. Eu não sei vocês, mas eu não tenho pressa nenhuma em partir. Tem outro detalhe importante para verificarmos em relação àquilo que fizemos a nós mesmos. Já conhecemos há algum tempo DNA e RNA. O RNA é o mensageiro, é o que leva a mensagem para a célula. E quem tem a chave para que essa mensagem chegue até o núcleo da célula é o espírito. Então, estados de raiva, inveja, desmotivação, ódio, tristeza ou amor, desapego, motivação, afeto, alegria, enfim, estados afetivos que nós oscilamos, são essas as mensagens que podem ir para as nossas células. E nós é que temos essa chave. E essas mensagens, sabendo que as negativas podem afetar a mensagem eu quero para... Alguém tem dúvida dentre essas aqui? Quais são as positivas? Acho que não, né? Vejam o que nos diz Marlene Nobre no seu livro Alma da Matéria. O espírito encarnado, ou a alma, concentra todo o poder de comando sobre o organismo físico. Mais à frente, da mente humana originam-se, portanto, as forças equilibrantes e restauradoras para os trilhões de células do organismo físico. Mas quando perturbada, emite raios magnéticos de alto poder destrutivo. E continua. Essas forças destrutivas atingem primeiramente o organismo próprio, desequilibrando e depois o ambiente como um todo. Na prática, constatamos que as grandes emoções podem curar o corpo ou aniquilá-lo. Do mesmo modo que as preocupações excessivas com os sintomas patológicos aumentam as enfermidades. Todos os sentimentos negativos e os sintomas mentais depressivos influem de forma desagregadora, causando distonias e reduzindo a resistência orgânica. Muito raramente, moléstias não se encontram diretamente relacionadas ao psiquismo, como causa determinante ou concausa. É o espírito que detém a chave que poderá abrir as portas das células para a saúde ou a doença. Somos nós que temos essa chave, tenhamos consciência disso ou não. Alguém pode dizer, eu não tinha consciência. Tudo bem, mas agora que temos essa consciência, vamos utilizar essa informação a nosso favor. Vamos cuidar desses nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. E como estamos constantemente mantendo contato com outras pessoas, não podemos esquecer do seguinte: nós somos atraídos e atraímos situações de pessoas de acordo com a nossa maneira de pensar. É uma relação de vibração, seja ela consciente ou inconsciente. Nós emitimos um pensamento, ele leva o nosso magnetismo, entra em contato com outras mentes, sejam elas encarnadas ou desencarnadas, e voltam para nós, enriquecidos com o bem ou o mal que nós desejamos. Logo, ser bom é ser inteligente. Vejam, energias boas
atrai bons espíritos, traz saúde e equilíbrio, abre as portas do bem e do amor. Energias ruins atraem maus espíritos, traz doença e desequilíbrio, abre as portas do mal e do ódio. Isso nos mostra, meus irmãos, que quando emitimos bons pensamentos carregados de energias boas, nós estamos de maneira inteligente trabalhando a nosso favor. Emitir pensamento desequilibrado, carregado de energias ruins, é trabalhar contra nós, pois nós estamos indo ao encontro daquilo que poderá afetar a nossa saúde, como vírus, bactérias. Pensar bem é bom para nós sob todos os aspectos. E nesse sentido, não sei se alguém de vocês aqui, ou a grande maioria, talvez já tenha ouvido falar no Dr. Pat Adams, um médico americano. Foi feito um filme, algum tempo atrás, sobre a vida dele. Pat Adams, O Amor é Contagioso. Foi interpretado pelo saudoso Robin Williams. Então, Pat Adams, o trabalho dele nesse contato com os pacientes é justamente baseado na alegria, no amor, no olhar direto com o paciente, naquele olhar que diz: você pode, você consegue. Nesses contatos, ele fazia o que com o paciente? Com que o paciente tivesse uma nova postura, um novo pensamento, um novo foco, mesmo diante da adversidade de uma doença. É um filme muito bonito, para quem não assistiu ainda, uma bela lição de vida. Fora tudo isso, temos as ligações mentais. Nós emitimos e alguém recebe. O contrário também é verdadeiro. Tem momentos que nós somos aqui a torre de televisão, emitindo algum sinal, emitindo alguma onda mental. Em outros momentos, nós somos a TV, recebendo essa emissão. Funcionando da seguinte maneira: o pensamento a formular-se em ondas age de cérebro a cérebro, quanto a corrente de elétrons de transmissor a receptor em televisão. Então, o André Luiz nos diz isso, que o que nós emitimos afeta outros cérebros e, dependendo da condição, plasma. Nós plasmamos aquilo que estamos pensando, e isso é possível ser visto. Através dos nossos pensamentos, emoções e sentimentos, teremos uma influência salutar ou maléfica sobre a tessitura dos órgãos e os sistemas do corpo humano, uma vez que os mesmos passam através destes após suas emissões. Isso é exatamente o que nós mostramos naquele slide, o que acontece após emitirmos um pensamento, do caminho percorrido por ele. Então, cada pensamento influencia a minha organização fisiológica. E à medida que eu vou criando pensamentos, crio também ao meu redor um campo mental. E algumas pessoas que têm maior sensibilidade percebem isso no outro. Alguém já viu aquela expressão, chega perto de uma pessoa e diz assim: nossa, fulano, como você está carregado. É essa sensibilidade que essa pessoa tem. No livro Filosofia Espírita, Miramês nos diz: a educação dos pensamentos na sua formação é a base da aquisição de luz, para que o nosso celeiro de conhecimentos nos integre e nos livre de todas as temperaturas que poderão advir dos caminhos tortuosos das trevas. Então, quando nós fizermos essa mudança mental, nossos cérebros serão verdadeiras usinas de energia superior, as quais irão projetar os ensinamentos deixados por Jesus sobre a verdade e a vida, encarregando já a vontade
transformada, melhorada, para colocar tudo isso em prática em favor do bem. Aqui eu trouxe uma experiência de Masaru Emoto. Ele já desencarnou em 2014, mas ele fez várias experiências envolvendo o poder do pensamento, escreveu inúmeras obras, onde ele pegava a água e fazia ela ficar exposta a imagens, palavras, músicas, sons diferentes, e depois ele analisava o cristal da água sendo formado a partir desse contato. Então vejam, aqui a água é exposta à imagem de golfinhos e de elefante. Olha o cristal, como ficou bonito, formado. Aqui, a água exposta às expressões "você é um idiota" e "obrigado" em japonês. A água foi exposta durante 24 horas. Olha como ficou cada uma delas. Uma outra experiência dele, expondo a água a sintonia de Mozart, a música Imagine de John Lennon, a palavra graças e a paz, formou cristais lindos. No entanto, olhe, quando ela é exposta às palavras estorvo, asco e música de heavy metal, totalmente desagregada. Por fim, aqui, pensamento de Gandhi. Mantenha seus pensamentos positivos, porque seus pensamentos tornam-se suas palavras. Mantenham suas palavras positivas, porque suas palavras tornam-se suas atitudes. Mantenham suas atitudes positivas, porque suas atitudes tornam-se seus hábitos. Mantenham seus hábitos positivos, porque seus hábitos tornam-se seus valores. Mantenham seus valores positivos, porque seus valores tornam-se seus destinos. Por fim, meus irmãos, lembro a todos, só existe um caminho a ser seguido: Jesus. Obrigado.